Olá, minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu intenciono que esteja tudo bem. E hoje, antes de eu vir gravar o vídeo, eu já falei para vocês que eu gosto muito de me conectar, primeiramente, com a espiritualidade e saber o que eles gostariam de passar pra gente. O que eles gostariam de passar uma mensagem, um direcionamento, né? E hoje foi interessante porque quando eu acendi minha vela e fiz esse pedido, eu tenho esse livro, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, ele se chama O Legado das Deusas. Eu tenho esse livro já há algum tempo. Junto com esse livro, além de vir as imagens, vem um pequeno baralhozinho assim, simples, sabe? Falando sobre cada deusa. E ao abrir, eu fui aqui no meu compartimento que eu tenho as cartas e antes de eu fazer isso, ao abrir o livro, veio uma deusa que se chama Uzumi. Pelo que eu entendi, é de uma tradição japonesa. Essa é a deusa, tá? Ela se chama Uzumi. Essa escritora, ela que é a Cristina Balieiro, não sei se vocês já ouviram falar, ela fala sobre caminhos para a busca de uma nova identidade feminina. É uma segunda edição do livro dela. Vem falando aqui sobre várias deusas, claro que muitas coisas é um mito, mas é uma forma da gente enxergar o que é uma identidade feminina, é uma forma de nos conectar às deusas ancestrais, né? Todas nós temos uma deusa dentro de nós que precisa ser despertada. E eu abri e estava aqui o Zoom. E quando eu fui buscar as cartas dela, desse livro, veio também a carta de Uzumi. Então eu disse, bom, algo temos a se conectar e a descobrir sobre esta deusa. O que será que ela quer nos passar, né? E eu vim compartilhar com vocês essa leitura, esse entendimento sobre essa deusa. É claro que vai ficar um pouco extensivo, não sei se vai agradar a todos, mas a quem agradar, gratidão por assistir. Espero que você comente, compartilhe se você gostou, se você vai gostar. Em dúvidas, vamos tirar juntas, né? Porque eu vim aqui junto com você conhecer e entender sobre esta deusa. Então, eu vou ler, eu vou passar o entendimento que eu tiver. E se você pode também ficar à vontade para comentar no vídeo, tá bom? Sobre o entendimento que você teve, ou sobre a experiência, não sei. Vamos saber juntas, tá? E é um vídeo também que os homens podem participar também, sem problema nenhum. No final, o vídeo não ficando muito extensivo, eu vou tirar uma carta com Maria Mulambo para saber da energia da nossa semana, certo? Se ficar muito extensivo, aí eu faço no dia seguinte uma tiragem para a nossa semana de 7 dias. Então vamos começar? O nome da deusa é Uzumi e fazendo a tradição, a tradução, diz assim: o riso que cura. Seu mito. Os deuses celestiais shintoístas, que vem de uma tradição japonesa, tá? Izanagi e Izami
Izanami, criadores do arquipélago japonês. De todos os deuses e de todos os seres vivos da terra, tinham 2 filhos, Amaterasu, a deusa do sol, e Suzano, o deus do oceano e das tempestades. Amaterasu também era conhecida como a Celeste Iluminada, ou a grande mulher que possui o meio-dia. Ela vivia na planície do alto céu, de onde saía todos os dias de manhã para iluminar a terra. Era sua guardiã e também dos campos de arroz. Presidia ainda a tecelagem feminina, que acontecia na sala de tecelagem do céu. Tecelagem acho que é onde, é para tecido, as costureiras, eu creio que seja isso. E além de Uzuma, ela era conhecida como a mulher que possui o meio-dia, a deusa do sol. Por isso que eu acho que fala aqui já sobre o riso que cura. Vamos dar continuidade. Já seu irmão caçula, Suzano, era conhecido como o varão impetuoso, por ser irracível, cruel e destruidor. Devido a esse mau temperamento e às suas constantes más ações, Izanagi e Izanami, zangados com o filho, resolveram enviá-los para a terra de Iomi, a região dos mortos. Suzano aparentemente aceitou o exílio, mas antes pediu aos pais autorização para visitar a irmã mais velha. O pedido foi concedido. Amaterasu ficou muito desconfiada das intenções do irmão, mas resolveu recebê-lo. Como não vai desconfiar, né? Ela tinha no céu um grande número de excelentes campos de arroz, dos quais se sentia muito orgulhosa, juntamente com sua manada de potros malhados. Apesar de dizer que só queria se despedir da irmã e que tinha se regenerado ao chegar ao céu, Suzano teve um acesso de fúria e destruiu todos os campos de arroz. Meu Deus! Não satisfeito, matou um potro celestial e jogou seu cadáver sobre os teares das sacerdotisas tessalãs. Assustadas, elas saíram correndo em disparada e acabaram se atropelando. Uma delas morreu, perfurada por sua própria lançadeira. Extremamente ressentida e zangada, Amaterasu decidiu abandonar o Rei do Céu. Juntou suas vestes resplandecentes, escondeu-se em uma caverna profunda. Lacrou sua entrada com uma rocha muito pesada e passou a viver em total reclusão. Com isso, privou o mundo de seu calor e de sua luz. A escuridão imperou. A alternância entre o dia e a noite passou a não existir mais, e o mundo só conhecia as trevas. Tudo congelou e os campos murcharam. O pânico foi semeado desde a terra até o céu, onde viviam os deuses e as deusas, que, como os humanos, também não enxergavam mais nada. 800 divindades se ajuntaram à beira da caverna para tentar convencer Amaterasu a sair de lá. Mas foi em vão. Nada conseguiram. Ela parecia totalmente surda a qualquer apelo. Foi então que surgiu Uzumi, a deusa do riso, da alegria, da dança e da folia.
Ela pegou um barril, virou de ponta cabeça, subiu nele e começou a dançar de maneira provocante. O ritmo foi aumentando conforme seus pés tamborilavam e ela ainda resolveu colocar os seios para fora. Também começou a contar piadas e fazer caretas. E de repente, sem que ninguém esparecesse, levantou o kimono e mostrou sua vulva. Naquele momento, as 800 divindades caíram em sonora gargalhada e passaram a bater palmas, a rir e a gritar. Fizeram tamanha algazarra que a Amaterasu, curiosa, resolveu puxar um pouco a rocha que fechava a caverna, entreabrindo seu esconderijo para espiar de onde vinha todo aquele alarido. Viu então sua luz refletida em um grande espelho que os deuses haviam colocado em frente à entrada da caverna. Encantada com o próprio reflexo, foi lentamente saindo do esconderijo. Daí vários deuses saltaram e empurraram a rocha com muita força para fechar definitivamente a entrada da caverna, evitando que elas voltassem a se esconder. A luz e o calor de Amaterasu, a deusa do sol, voltaram à terra. O padrão de dia e noite retornou e a terra tornou-se fértil de novo. Azumi, com sua alegria, seu riso, sua irreverência, a sua folia, ajudou a salvar a humanidade. O mito de retorno da luz e da vida ao mundo era celebrado anualmente no Japão. Um rito shintoísta, no qual a gagura, que é a dança de Azumi que provocava boas risadas, era realizada nos templos. Bom, aqui a gente já dá para tirar algum resumo, né? Você sabe que quando ela vem falando sobre o riso que cura, é que às vezes ali, ao acordar, você encontra pelo caminho várias pessoas mal-humoradas, pessoas bem-humoradas, pessoas que agradecem por tudo, pessoas que não te falam nem o bom dia. Quem já não passou por isso? Quem não passa por isso? E mesmo que você encontre essas pessoas que não respondam o seu bom dia, não ignore. Continue a dar o bom dia. Um sorriso, uma palavra, ou até mesmo ser receptivo. Eu sei que de manhã tem muita gente que acorda de mau humor. Eu sou uma delas, tá? Mas eu vou falar pra vocês que eu nunca deixei mesmo com o meu mau humor de manhã logo cedo, se alguém se aproxima e diz assim: oi, Josi, bom dia. Eu respondo: bom dia. Mas meu bom dia, ele já vem com um sorriso. Muitas vezes não querendo sorrir, mas acaba sendo espontâneo. Porque você está desejando um bom dia para o próximo e você vai receber um excelente dia para o resto do dia, né? Às vezes você está ali no ponto de ônibus, chega alguém e te diz um bom dia, puxa uma conversa. E tem pessoas que saem de perto. Tem pessoas que detestam conversar ou então acham que o outro está enchendo o saco. Não. Faça sua parte. Não precisa você falar nada. Mas escuta. Você já está mudando a vida de alguém. Você já está fazendo que nem essa deusa Uzumi, deixando o dia de alguém mais leve, alegre, feliz. E que no final do dia você vai ter certeza
que você cumpriu ali uma missão. Porque muitas das vezes a gente está se perguntando qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso propósito de vida. E você sabe que muitas das vezes, aonde quer que você esteja, um bom dia, um sorriso, uma palavra amiga, ou às vezes só os ouvidos, você já está cumprindo a sua missão de vida. Você já está falando ao outro que ele pode contar com você. Ou às vezes você nem vai mais encontrar aquela pessoa. Mas Deus, a espiritualidade, o universo, Ele já viu que você fez a sua parte e que você está fazendo a sua parte. E às vezes o teu propósito, a tua missão de vida é apenas essa. Escutar o próximo, dar um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Ser um ouvinte ou ser aquela pessoa que leva uma palavra amiga, uma palavra de consolo. E quando você encontrar alguém no meio do caminho que está triste, apagado, que nem a deusa do sol que acabamos de ver aqui ela, que se chama Amaterasu. Amaterasu é uma coisa bem japonesa, né? E que de japonês eu não entendo nada, mas tá tudo certo, a gente está aqui falando sobre ela. Com essa luz apagada, com esse brilho apagadinho, aí você chega lá, dá um sorriso, pega na mão dessa pessoa. Não sei se você vai fazer ela dançar, mas talvez você tire um sorriso do rosto, faça ela enxergar o brilho, a força, o poder que ela tem dentro de si. Você já está cumprindo o seu propósito de vida. Você já está cumprindo a sua missão de vida. Não precisa de grandes coisas para você cumprir a sua missão, para você cumprir o seu propósito. Não precisa fazer uma festa, uma balada, um churrasco, isso e aquilo para você pegar essa pessoa e fazer ela entender que ela tem uma luz própria. Mulheres é para ajudar mulheres. Às vezes, vejo mulheres criticando mulheres. Mulheres apagando o brilho de outras mulheres. E por que isso? Se somos feitas todas de carne e osso. E vamos todas para o mesmo lugar, que é a Terra. E viramos todas um cadáver, né? Quando Rosa Caveira ela vem com uma parte em carne e outra em osso, ela está te mostrando do que você é feita. Não é porque o seu corpo ele é mais organizado do que a da outra pessoa que você vai criticar a pessoa que está acima do peso. Não é porque o seu cabelo é liso que você vai criticar ao cabelo da outra que é afro. Não é porque a outra é afro que você vai criticar porque ela colocou um cabelo liso, sendo que o dela é afro. E daí, você tem que ser a primeira a dizer, nossa, você tá linda. Eu também vou mudar, eu também vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se espelha. Claro que a gente não vai se espelhar em algo errado, mas no que é positivo, vamos nos espelhar. Porque somos todas iguais, né? E outra coisa aqui,
que essa deusa vem nos ensinar é sobre muitas vezes as portas que fechamos, a porta que fechamos para uma pessoa que já nos mostrou que é capaz de tudo e que vamos lá e abrimos, mesmo desconfiando das intenções, nós vamos lá e novamente abrimos a porta. E aquela pessoa, ela entra e ela destrói mesmo, ela não mudou. Eu falo aqui de relacionamentos abusivos, relacionamento de amizade. Quantas vezes você já quebrou a cara com uma amiga? E você vai lá e abre a sua porta novamente para aquela amiga. Mas você sabe que ela vai fazer palhaçada com você, mas você vai lá e... Aquele homem que já abusou de você, que já te traiu, que já te desrespeitou, que nunca te valorizou, mas diz que te ama. E aí você vai lá e abre a porta. Aquela pessoa vai fazer a mesma coisa. Até você se fechar, apagar a luz e o brilho que você tem. Aí realmente essa pessoa ela vai embora porque tu não já serve mais. Enquanto você estiver abrindo a porta para quem te destrói, para quem apaga a sua luz, para quem retira o seu sorriso, você nunca vai se enxergar verdadeiramente como você é, como a mulher incrível que você é. Então, meninas, meninos, porque isso acontece com homens também, tá? Não é só com mulheres. Senhoras, senhores, e que todos serão meninas e meninos. Não deixe ninguém apagar seu brilho, a sua estrela, derramar um balde de água fria em você e apagar seu sol, a sua luz. Não permita que ninguém faça isso. E seja também o brilho, o sol, seja o abraço que cura, seja a palavra que cura, seja o sorriso que cura, seja os olhos que cura. Seja a mão que cura, o abraço que cura. E você vai ver as coisas se ajustarem na sua vida. Então essa deusa ela veio trazer esse insight, esse ensinamento para nós mulheres. Muitas das vezes, ao longo da vida, do tempo, a gente acumula feridas dos nossos passados, antepassados, de pessoas que nos encontraram e ao longo da vida nos causaram dores, feridas emocionais. E com isso, a gente se torna amarguradas. É difícil. Não vou falar pra você que é fácil. Eu também já fui muito ferida e até hoje eu sou ferida. Não é diferente comigo que tá aqui desse lado falando com você que tá aí do outro lado. Não. Não é diferente. Mas essa amargura, essa dor, essa ferida,
ela não está fazendo mal para quem te feriu. Ela faz mal apenas para mim, para você. E é por isso que precisamos nos curar. Ah, Josi, mas como que eu vou me curar? Como que eu vou me tornar uma mulher alegre, sem essa amargura, sem esse fel? Tem tantas maneiras. Uma delas se chama cuidar do seu espírito. Cuidar da sua alma. Começar a cultivar o bem-estar. Seja praticando um exercício, praticando um mantra, praticando palavras positivas, ou até mesmo fazendo terapias. Lendo um livro e, principalmente, a palavra, ela tem poder. E a partir do momento que você colocar para Deus, não sei qual religião você cultua, mas a partir do momento que você colocar para Deus, para a tua espiritualidade, que você quer ser curada, que você quer ser uma mulher liberta, livre da amargura, da dor, da depressão, da angústia, Deus ele vai começar a trabalhar em você. Seus orixás vai começar a trabalhar em você, suas entidades. E você vai se tornar livre, porque você já está dando o primeiro passo. Mas se você continuar nesse papel de vítima o tempo todo, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Em algum momento da vida você já sorriu, você já foi uma mulher leve, alegre. Então para pensar em que momento você se tornou amargurada, angustiada, infeliz. Uma mulher depressiva, uma mulher que não acredita em mais nada. Qual foi o momento? O que fizeram para você? Será que foi seu chefe de empresa? Será que foi seu ex-relacionamento? Será que foi sua mãe, seu pai, seu irmão? Seu ex-marido? Um namorado? Um amigo? Uma amiga? Porque o que tornou a Madeira Azul por muito tempo trancada naquela caverna foi a mágoa que ela teve do seu irmão. Porque ela abriu a porta e o seu irmão foi lá e destruiu tudo. E ela se tornou aquela mulher fechada, angustiada, ferida, amargurada. E resolveu se trancar ali naquela... Mas quando ela ouviu a dança, os risos, ela disse, tem uma coisa acontecendo ali fora, eu vou lá dar uma olhada. Eu quero saber o que está acontecendo. É quando você se abre. É quando você se abre para entender o que aconteceu, o que está acontecendo. E aí você vai abrindo ali o teu coração devagarzinho, devagarzinho. E vai começando ali, a plantar novamente a semente do bem, do riso, do sol, da alegria. Aí você começa a dar espaço para o amor, para a paixão, para a conexão com pessoas, com o ser espiritual. E aí você se abriu e quando pensa que não, você está livre.
daquelas feridas, das dores, da mágoa, da angústia, que um dia te deixou fechada naquela caverna. Então essa deusa, ela vem para nos ensinar que para tudo nessa vida existe uma cura. Existe uma saída. E é isso, meus amores. E é isso, minhas lindas. Então, reflitam sobre essa deusa. Comprem este livro, é maravilhoso, tá? É um livro assim muito lindo, com ensinamentos assim maravilhosos. E prometo vir mais vezes trazer aqui o legado de alguma deusa para você e compartilhar com você, certo? Se você gostou, comenta. Se você assistiu até o final, comenta, deixa também a sua experiência, compartilha, certo? Eu sei que nem muita gente tem assim essa curiosidade de assistir, de querer ouvir, mas as poucas pessoas que eu vi, eu tenho certeza que é porque ela tinha que ouvir. Isso já vai me deixar muito feliz, certo? Gratidão, fiquem todos com Deus e até uma próxima leitura.